Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos na noite de hoje e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações. A Elaine que vinha fazer a palestra e eu não sou a Elaine, tá? Eu sou o Rui, bem um pouco diferente. Olha, a gente quando faz parte do sistema de palestra, a gente sempre que é pego, ou muitas vezes que faz parte de manter informações através da tribuna da Casa Espírita, sempre a gente tem um problema de sistema nervoso abalado, assim, ó. Tá? Então, isso é normal para quem ainda cruza com os irmãozinhos que não querem que a gente esteja aqui. Mas vamos lá. Quando ele veio ao encontro do povo, aquele ser chamado Jesus, se ajoelhou na frente dele um pai com uma criança, e o pai disse: Senhor, curai, dá um jeito no meu filho, porque ele é lunático, tem hora que ele se joga no fogo, tem hora que ele se joga na água. Ele está possuído pelo demônio. Eu trouxe, conversei com os apóstolos os teus seguidores mais próximos, e eles não deram conta de curar. Fazei por ele algum benefício? Jesus aí, naquela hora, eu não queria ser apóstolo de Jesus, porque Jesus deu uma olhada assim para os apóstolos, e é de correr, né? O mestre olhar para eles por irresponsabilidade da gente. E aí ele disse: ó raça incrédula, até quando estarei no meio de vocês? Até quando sofrereis? Me traz a criança aqui. E o pai levou a criança e ele, entre aspas, expulsou o demônio. Esse demônio é um irmãozinho que estava prejudicando a criança. E logo a criança ficou boa. E o pai se despediu, agradeceu. Depois da conversa, os apóstolos vieram até Jesus e perguntaram: Mestre, por que nós não conseguimos curar a criança? E ele disse assim: porque não tiveram fé. Porque se vocês tivessem fé, vocês diriam para essa montanha: sai daqui, vai para lá, e ela iria. Se vocês dissessem: te cura a criança, a criança se curava. Inclusive, dentro desse fato, adiantando um pouquinho, Pedro também fez um paralítico andar, né? Lá na porta do templo, um paralítico com uma cama, pediu: me dá uma ajuda. Ele disse, Pedro olhou e disse: eu não tenho ouro nem prata, mas tudo que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. E ele levantou, pegou a cama e saiu andando. E Jesus disse: sois deuses, podereis fazer o que eu fiz e muito mais. E aí, nesse ensinamento que o pai trouxe a criança perante Jesus, e Jesus tirou o demônio, entre parênteses, o que nós aprendemos com isso? Tem duas lições aqui, duas lições fantásticas. E a primeira é: não somos isentos de espíritos irmãozinhos que queiram nos prejudicar. Esta é a famosa obsessão. Não somos isentos de obsessões. Na pergunta 459 do Livro dos Espíritos diz o seguinte: afinal, depois da resposta de Kardec, os espíritos, ele perguntou se influenciavam em nosso viver os espíritos, e os espíritos responderam: muito mais do que imaginais. A princípio são eles que vos dirigem. Que bom, né? Então eu sou dirigido só por anjos? Depende de mim. O que eu tenho? Mas a criança não tinha nada, mas aproveitou a criança, aquele espírito, nós vamos chegar lá, para que houvesse a interferência do Mestre Jesus nesta passagem. E ele, mais um ensinamento, Jesus falava por parábolas,
E mais um ensinamento ele deu naquela hora ali para os próprios apóstolos, sobre a fé. Aí o que acontece? O que o menino tinha ali? Ele era novo, era uma criança, como é que ele já tinha um espírito obsessor? Quem está aqui? Quem é que veio a primeira vez aqui? Ninguém? Todo mundo então já é espírita, já conhece espiritismo, sabe que nós somos reencarnacionistas. Que nós nascemos, crescemos, vivemos e morremos, tal é a lei segundo Kardec. E renascemos e continuamos essa vida. Para nós termos uma ideia, nessa vida hominal que nós passamos por aqui, nós já devemos ter, nesta altura de cultura que nós temos, por volta de 70 encarnações. Outros mais, outros menos, mas nessa faixa de 70 encarnações. Então, em 70 encarnações, se nós forem imaginarmos que vivemos 60 anos em cada encarnação, e se nós temos um período de mais 40, 50 anos no espaço para aprender, vocês façam a conta e vejam, nós já estamos lá no ano de 3000 a.C. Então nós viemos colhendo e viemos plantando os nossos desafetos e viemos colhendo os desafetos. Porque ninguém assim, uma criança tem um anjo de guarda protegido, como a gente também tem, nosso espírito protetor, que ele nos protege. A criança não tem maus pensamentos. O próprio Jesus disse que criança teria que ser nós como criança para adentrarmos no reino dos céus, porque a criança é assim, né? Brigam um momento ali por causa de um carrinho, mas daqui a pouco já estão brincando, já esquecem, não levam rancor, né? Nós, já um pouco mais velho, nós fizemos o seguinte, né? A Dolores, ela é uma pessoa que faz bolo, todo mundo viu, né? Ela é confeiteira e faz os bolos fantásticos. Mas um dia eu fui pedir um bolo para ela, ela disse que não fazia, porque ela não tinha tempo. Eu disse, puxa, mas eu estou lá no centro e tal. Cortei a relação com ela. Por quê? A gente ainda, quando é velho, somos da turma do prefiro, né? Sabe o que é a turma do prefiro? Eu prefiro ir para o inferno, mas não perdoo. Aí quando a coisa bate, a obsessão, porque a gente começa a ser visitado pelos irmãos que nós aceitamos, nós temos dois animais aqui, um bom e um ruim. Qual é que vive? Aquele que nós alimentamos. Então se nós alimentamos com um pensamento ruim, com pragas, com nomes, com esses desvarios todos humanos, nós alimentamos os irmãos que estão nessa faixa. Nós baixamos as nossas vibrações, estamos nessa faixa e atingimos essa faixa aqui, Aí o que acontece? Aceitamos, abrimos a porta dos irmãos que querem nos pegar. Muitas vezes nem querem nos pegar, mas querem se alimentar com as nossas energias. Porque quando nós reencarnamos, é que nem nós irmos fazer uma viagem a Curitiba, e sabemos que com meio tanque de carro, depende do carro, a gente vai e volta. Mas o que a gente faz? Enche o tanque, porque é uma reserva. E quando nós reencarnamos com energia vital do tanque cheio. Mesmo que a gente vai desencarnar em 30 anos, teríamos energia para 70. Aquela energia não se perde, retorna ao fluido cósmico universal. Mas o que acontece? Tem essa garantia. Vai que o irmão precise de uma sobrevida, vai que ele começa a trabalhar bem, ele precisa, aí ele vai desencarnar porque não tem energia vital. Aí o que acontece? A gente, né, eu sou um pouquinho mais velho, acho que de vocês, a gente ia para o carnaval, pulava as 4 noites de carnaval, não dormia, ainda ia nos 2 tardes das crianças e pulava, e era álcool, como hoje, depois é que veio, né? Sexo, droga e rock and roll, né? Nossa, era álcool, carnaval, né? Por quê? Então a gente vê quantas energias a gente gastou naquele tempo. E aí vem fazer falta agora, quando a gente já está acima do ENTA, né? Também não interessa para vocês a unidade, cada um com a sua, né? Então depois que a gente passa doenta, começa a faltar essas energias, e aí nós estamos com portas abertas propícios a irmãos nos tirarem mais. E aí eles nos obsediam como que eles nos obsediam?
batendo na porta das nossas feridas. Qual é a minha tendência? Qual é a tendência de vocês? Qual é a tendência de cada um? Eu tenho tendência sexual, por exemplo. Não posso ver mulher, não posso ver... Quem é que vai me visitar? O cara que bebe? Não, o espírito que gosta de sexo que vai me visitar. Eu gosto de álcool. Quem é que vai me visitar? O cara que gosta de sexo? Não, o cara que gosta de bebida que vai me visitar e vai fazer com que, se eu não tiver um domínio do meu pensamento, ele vai fazer o que eu quero. Então, a 459 nos dirigem aqueles que nós aceitamos. Como a gente diz nos trabalhos mediúnicos para os médios principiantes no trabalho, que isso aqui é um templo. Entra quem eu quero, como eu quero e quando eu quero. Não, o espírito me tomou. Ninguém toma. Você deixou, abriu a porta, você foi simpático às insinuações dele, porque nós somos muito maleáveis, né? Então nós temos esse ensinamento de Jesus que não tem quem não seja incomodado pelos espíritos. Nós é que abrimos a porta. Então, a criança tinha um problema de passado, que plantou e teve que colher, e aí então foi à frente do Mestre Jesus, e dali da frente então ele retirou. Aquele irmãozinho encaminhou para outras escolas, e nós também. Então, e também tem outra coisa, que se nós formos tirar os erros do passado, nós que baixamos as nossas vibrações é que aceitamos isso. Então, veja bem, com a relação à fé, transporta a montanha, no próprio Livro dos Espíritos tem uma passagem, a gente fala que estas montanhas são as montanhas de problemas que a gente tem na vida, né? Mas se nós formos lá no Livro dos Espíritos estudarmos o livro como nós deveríamos, nós vamos ver lá uma passagem, me foge agora o número da pergunta, que os efeitos materiais que acontecem, tsunami, placas tectônicas se movimentando, cataclismas, maremotos, chuvas torrenciais, todos esses abalos sísmicos que acontecem na Terra é por efeito e é promovido por irmãos que são muitos já com consciência e alguns que não têm consciência ainda. Não tem consciência. O que ele faz aquilo? Ele faz porque ele obedece uma ordem da energia das leis de Deus. Porque a lei de Deus botou o seguinte: se você desmatar, vai haver evaporação, vai chover. Simples assim. Aí se tiver muita floresta, fica úmido, qualquer solzinho que dá, evapora e chove, mas chove não torrencialmente. Ela rega todo dia aquela floresta. Mas se não tivesse fogo, tirada toda a madeira, que ainda provém água ali, vai dar uns temporais fenomenais. Por quê? Esta é uma lei de Deus, que você diz que tirar madeira, chove e chove forte. E essas leis são leis imutáveis de Deus. E o que acontece? Esta energia que permanece viva no universo e atinge a Terra com essas leis, nós também, obedecem isso por impulsão da própria energia. A energia faz isso. É um impulso que eles fazem sem saber o que estão fazendo. Mas eles são já trabalhadores da vontade e das leis de Deus. Que isso nós já fizemos no passado. Nós já fomos ainda espíritos muito retrógradas, ainda muito primitivo. Então, se nós acharmos que, vamos chegar em Jesus, se nós não acreditarmos que, se nós dissermos com fé, que essa fé seja menorzinha do que um grão de mostarda, que é um dos menores grãos na época, disser para essa montanha vai para ali, ela vai. Só que nós não temos essa fé. E quem tem essa fé vai fazer por que isso? Não é necessidade de mostrar. Jesus não fez milagre. É esse milagre que
algumas religiões pregam que Jesus é milagroso, não fez, ele só fez, direitou. O que ele disse quando ele chegou? Eu não vim destruir a lei, eu vim dar continuidade. Continuidade, o que Moisés fez? Quando Moisés quis tirar o povo da servidão do Egito, ele foi lá na frente do faraó, e ele era mágico, ele pegou um cajado e jogou na frente do faraó, aquele cajado virou uma cobra. As pessoas que também mexiam com magia do governo do faraó disseram, isso também nós fizemos, jogaram também virou uma cobra. O que é isso? Energia. Então nós temos assim, são energias que nós fizemos e nós possuímos, que nós temos que rever toda a nossa posição mental para que não tenhamos a obsessão aberta, ou o nosso coração aberto a obsessões. Por quê? A obsessão dá. E aí tem também um detalhezinho, que além de a obsessão nos prejudicar um pouco, eles favorecem o desenvolvimento da mediunidade. Todos nós somos médiums, segundo Kardec. Mas ele diz que médium mesmo é aquele que realmente recebe ou promove o fenômeno. Esse é considerado médium. Mas todos nós somos médios. Por quê? Nós falamos sozinhos, ou alguém não fala sozinho. Então nós falamos sozinhos. Eu de vez em quando estou de cara sozinho, eu dou de dedo. Olha, aquele cara é louco, ainda dá de dedo. Por quê? Porque eu não estou falando sozinho, estou falando com alguém. E quando a gente sonha, esses sonhos são mais ou menos reais, a não ser que a gente teve um dia muito perturbado, que essa perturbação venha nos afetar no nosso psique do sono. Mas fora isso, nós estamos viajando por aí, por esse mundo afora. Então, a mediunidade vai ser forçada pela obsessão, porque nós estando aptos a sermos transmissores das informações do mundo espiritual, quando se manifesta um irmãozinho que quer nos obsediar, ele está favorecendo a nossa mediunidade. E favorecendo a nossa mediunidade, nós temos assim, falta de ar, taquicardia, boca seca, confusão mental, muitas vezes nós perdemos até o rumo de casa. Tudo isso faz parte da mediunidade. O coração de vez em quando pode sair pela boca. Aí vai no cardiologista, faz exame e tudo. Não, isso não tem nada. Mas como que é isso? Isso é sistema nervoso. Eu estava com o sistema nervoso abalado. Não é sistema nervoso. Ele não queria que eu estivesse aqui. Como eu superei, como eu não aceitei a incisão dele, a imposição dele, ele se afastou. Isso é mediunidade. Então a nossa obsessão, ela favorece a mediunidade também. E ela é assim. Quando nós no passado plantamos os nossos desalinhos mentais, os nossos erros, né? E nós aí agora começamos então a nos melhorar um pouco, porque começamos a modificar o nosso padrão vibratório, vindo para a casa espírita, recebendo informações que é melhor a gente ser mais calmo, dar o outro lado, não se incomodar e tal. Começa a dar um procedimento moral diferenciado. É a hora de que os irmãozinhos começam a nos favorecer para que a gente melhore. Aí a gente vê na casa espírita, cara, tomei um passe lá com a Dolores. Olha, aquele negócio de dizer que eu não falo com a Dolores é mentira, eu falo com ela. Até o dia que ela parar de me dar bolo. O dia que ela parar de me dar bolo, né, Dolores? Então o dia que vem aqui na casa espírita e toma um passe, melhora, tomei um passe com a Dolores, cara, parece que ela me tirou um caminhão de cima. Me tirou aquelas energias que a gente ficou captando durante a semana inteira, o mês inteiro, muitas vezes fica fora da casa espírita. E a casa espírita, ela é para nos remédio de homeopático, de conta a gota. É assim, de conta a gota. Uma vez por semana vindo na casa espírita, a gente vai nos melhorando e vai nos dando condição de aquela semana a gente ficar melhor. Aí a gente, normalmente, a casa espírita, não para os que trabalham, não para os que frequentam com assiduidade, mas aqueles que veem a casa espírita só como um hospital,
Ele vem, é curado, para de doer a barriga, ele não vem mais. O que acontece? Volta a dor de barriga. Por quê? A dor de barriga não era física. A dor de barriga eram irmãozinhos que tinham desenvolvido um câncer na barriga e agora está no mundo espiritual, nem sabe que está lá, está endurecido e tal. E aí se encosta na gente, a gente abre a porta, fica com pena, e abre a porta para não ficar aí. E aí a gente fica com aquela dor de barriga, aí vem na casa espírita, o irmãozinho esclarecido ali e tal, fica ali. Mas quando a gente chega lá na esquina, assim, sabe que passou a minha dor de barriga, estou até com saudade dela, pronto. Vem comigo. A nossa posição mental deve ser sempre pensando no melhor, sempre pensando, não tem nada. Se eu sentir algum desconforto, que hoje os médicos não dizem que está com dor, né? Você tem um desconforto. Se eu sentir algum desconforto, vou no médico da terra, é necessário. Aqui na casa espírita não se faz milagre de curar o cardíaco, de curar o câncer, dificilmente, a não ser que seja um problema espiritual. Então o que vem? Quando a gente vem aqui, pode perguntar para as meninas que trabalham lá embaixo. Eu estou sentindo falta de ar, você já foi no médico? Não, então primeiro vai no médico, vai fazer os exames, depois viu os exames, não fez, não tem nada, aí vem aqui que nós, vem aqui que nós vamos ver o que é. Porque nós não temos autoridade de fazer, manter a pessoa aqui se a pessoa tem problema cardíaco, tem outras doenças físicas. Então nós temos, primeiro ver o que nós temos, depois de analisar, ver se nós temos realmente os problemas espirituais. Esses problemas espirituais são curados por nós. Nossa vontade, eu quero. Lembram de Jesus? Quando aquela mulher, no meio da multidão, puxou a túnica dele e ele disse, opa, alguém me tocou. E os apóstolos eram, mestre, olha a multidão que está aí, todo mundo está te tocando. Não, alguém me tirou uma virtude. A fé que ela teve, se eu tocar nele, eu vou curar. E aí ele olhou para trás, quem me tocou? Aí a mulher, foi eu, mestre. O que queres? Eu queria que tu me curasse, eu tenho um fluxo menstrual há muitos anos. E aí o que Jesus disse? Eu quero. E ela parou. E o que é esse eu quero? É a fé. Jesus era anímico, ele não tinha assim, um dia me perguntaram quem eram os espíritos que Jesus recebia. Eu digo, quem tu acha que ele podia receber? Se ele para nós é o maior que tem. É animismo, animismo é aquilo que nós possuímos. E Jesus era anímico, ele botava a mão, ele dizia, fazia, e acontecia. E nós ainda até hoje, 2000 anos, ainda não entendemos o Mestre Jesus. Lembram da trovoada lá na barca? Ele estava dormindo. E aí os apóstolos nervosos. Agora, mas por que me acordais? Olha a trovoada. O que tem? Ele sabia que eram os elementos materiais que estavam promovendo aquilo. E ele tinha autoridade para aquilo. E passou a mão assim. A tempestade passou. E os apóstolos ficaram, em vez de entender o fenômeno, eles ficaram, olha, isso realmente é filho de Deus, porque manda até a trovoada passar. Fanatismo. Eu tive que entender. Como é que fez isso, Jesus? Jesus ia dizer o quê? Isso, precisa ir para a casa espírita, não tem, mas eles precisam estudar muito. Muito, muito. Hoje nós temos grupos de estudos que a casa oferece, foi dito aqui, que nós estudamos para entender esses fenômenos. E oportunidade para que alguém venha aqui e fale o seu estudo, fale aquilo que conhece. E conhecendo não é como um livro numa prateleira. Tem que passar para os outros, porque ferramenta parada ela enferruja. E é assim mesmo. Nós temos que transmitir aquilo que conhecemos para os nossos irmãos. Seja numa tribuna espírita, seja com o vizinho, seja no trabalho, seja no dia a dia, seja aonde nós estivermos. Nós somos médiuns 24 horas por dia. Alguém que seja médico
dentista, engenheiro, ele deixa de ser engenheiro, médico ou dentista durante a hora que ele não está trabalhando? Não, ele continua sendo médico, engenheiro, dentista, o que for a profissão dele, ele não tira. E nós somos médiums e trabalhamos com a mediunidade dos nossos irmãos. Quantas vezes isso acontece com vocês, eu garanto. Quantas vezes a gente recebe uma visita, pensa, meu Deus, eu vim aqui porque eu preciso desabafar, eu estou abafado. Então vamos lá, vamos conversar. Então. Aí a pessoa sai faceira, vai. E a gente fica lá assim. Né? Meu Deus do céu. Aí é prece, aí a gente tem, pelo estudo, conhecimento como nos retratar disso. Prece, elevar o pensamento, falar com esse irmãozinho que nos está deixando a deriva dos nossos conceitos de personalidade. Prece, meu irmão, vou aqui, eu não posso fazer nada por ti. Mas eu vou fazer uma prece e tu vai lá na casa espírita, lá. Aí lembra dessa casa, da casa que vocês conhecem, e faz uma ponte mental, e ele é sugado por essa ponte e aparece, vem aqui. E ele fica aqui até conseguirem dominá-lo em termos de aceitação. Enquanto ele não aceitar, ele não fica, ele sai, volta, vai lá, ou a gente chama. Então isso as oportunidades que nós temos de desviar as obsessões nossas. Porque, não, o Rui, palestrante, trabalha em mesa espírita, de desobsessão, espírita desde que nasceu e tal, ele não está livre, quer? Aí é que a coisa pega, sou visado, e todos nós que trabalhamos em nome de Jesus, somos visados. Por quê? Quantas pessoas tem boas no mundo? A metade? Não, um pouquinho mais. E quantas pessoas tem ruim? A metade? Não, um pouquinho menos. Certo? No mundo espiritual, a mesma coisa. Tem pessoas boas que trabalham? Tem. Mas também tem irmãozinhos nossos que ainda endurecidos pela matéria, ainda promovem os desordens na nossa mente, na nossa família, vingança, e mesmo não vingança. Para vocês terem uma ideia, tem um livro do André Luiz que fala o seguinte, não essa sequência, um livro que ele psicografou, se eu não me engano, com Rinaldi, se eu não me engano. E aí ele disse, quando houver uma trovoada que está levantando assim, fecha a sua casa. Mas por que fecha a casa? Porque tem espíritos andando lá na rua que quando vê a trovoada eles vão se abrigar. E se eles vêem uma casa aberta, eles entram ali para se abrigar da chuva. E se eles gostam da nossa vibração? Como é que faz? Eles ficam ali. E se nós não entendemos do espiritismo, se nós não temos essa prática de direcionar o espírito endurecido, o irmãozinho que ainda se encontra na ignorância, ele fica ali. E aí, as consequências dos desencarnes dele, suicídio, tudo aquilo que ele praticou de mal, ele começa a fundir com os nossos sentimentos. E aí a gente passa a ter distúrbios, taquicardia, distúrbios, tudo que ele sente a gente passa a sentir. E aí corre para médico, se não conhece o espiritismo, ainda se é de religiões dessas ortodoxas que não pode nem passar na frente do centro espírita, é pior ainda, porque aí é médico, aí é remédio pesado, aí é droga, para que ele consiga, muitas vezes um passe resolve, um atendimento fraterno resolve, uma vibração resolve, mas não aceita. Não é que não aceita, ainda não está madura a fruta ainda, né? A fruta só cai quando está madura, só cai do pé quando está madura. Então, minha gente, quando Jesus, na última palavra, ele não desencarnou, né? Porque tem uma história de Klaus Werneck de que Jesus não morreu na cruz. Mas isso é história para outra palestra. Mas que José de Arimateia, que era um comerciante, trazia temperos da África ou da
na China para Roma, tinha umas barcos, e aí tinha uma influência muito boa com o governo, e aí foi lá, falou com Pilatos, já não visse nada de mal em Jesus? Não vi, então deixa descender, porque eles tinham que ficar 3 dias na cruz, e ele em 3 horas ele tirou Jesus, embalsamou, botou lá no túmulo, mas não botou no túmulo, botou no navio e levou para Caxemira, na Índia, e lá curaram ele. Essa história, eu não sou muito chegado, mas estou contando a história de que está por aí. E aí Jesus depois se manifestou aos apóstolos pela materialização. Se materializava no meio e ficou 40 dias no meio dos apóstolos. E foi a hora que ele disse, a última palavra que ele falou com relação a estar na terra, em pessoa, ele falou para os apóstolos: ide e pregai. Não sou eu que estou pregando, e também não há necessidade de que todos nós venhamos para uma tribuna para pregar. Falai do Mestre Jesus a todos aqueles que baterem na porta de vocês em desespero, em desalinho mental, que o Mestre Jesus é aquele que nos faz ordenar todos os nossos pensamentos, vontades e direções da nossa caminhada aqui reencarnatória. Sem ele, nós não estaríamos aqui. Nós estaríamos em condições muito difíceis para conseguirmos atravessar a nossa reencarnação. E aí, a dificuldade está aí. Então eu sempre peço, nos meus dias de palestra, nos meus dias em casa, para que nesta vida que eu recebi para resolver os meus problemas do passado, eu imagino que seja uma orquestra. Que nessa orquestra eu possa tocar um instrumento, que esse instrumento seja de fácil manejo, que eu possa entender a melodia que eu esteja tocando com esse instrumento. E que eu não sente nas cadeiras da frente desta orquestra, porque lá são para os que já sabem muito mais tocar esses instrumentos e tocam instrumentos muito mais difíceis. Nem sentar nas últimas cadeiras, porque lá são para os humildes que tocam perfeitamente os seus instrumentos, mas sentam lá para não aparecer. Eu, que ainda não sou nem humilde, nem sei tocar muito bem o meu instrumento, pedi ao Pai que me botasse no meio desta orquestra e que cada um, na frente, atrás, de um cada lado, tivesse um irmão meu que tocasse o mesmo instrumento, com o intuito de que, se eu errar a melodia de uma nota no meu instrumento, eles me corrijam com um pensamento, com um olhar, com palavras de amor, para que eu volte a tocar a melodia e caminhar nesta estrada reencarnatória que eu estou nesta era. E assim, aprendendo com esta melodia, como o próprio Leon Denis fala, que até os astros têm uma melodia celestial, eu também gostaria de ter a minha melodia celestial para dizer que Deus ainda é o nosso caminho, e Jesus é a nossa meta, e Jesus é o caminho. Ninguém irá ao Pai senão por Ele. Não pelas vibrações dele, mas pela humildade que ele nos mostrou quando passou por aqui há 2 minutos. Que a paz do nosso Senhor esteja em nossos corações. Obrigado.